Vamos falar agora do PL da dosimetria, né, que será analisado na Comissão de Constituição e Justiça ainda nessa semana, mas no final de semana alguns artistas foram para as ruas e se manifestaram. Até a apresentadora Cissa Guimarães se colocou contra e ainda promoveu gritos à lei, querendo a saída do Hugo Mota, presidente, né, da Câmara dos Deputados, e dizendo sem anistia. Mas o detalhe que chama a atenção é que ela é contratada pela IBC, né, que é a empresa de Brasil de comunicação, e ela que recebeu um aumento nesses últimos dias de 70 mil para 100 mil reais. Então, assim, será que realmente estava manifestando, pedindo para que as pessoas que participaram dos atos do dia 8 de janeiro não sejam anistiadas, ou será que ela quer garantir o salário? Essa é a questão. Esse é um bom debate, David, porque, assim, conhecendo a Cissa Guimarães pela sua história pública, eu acho que ela teria essa posição política independentemente do salário bem generoso que ela ganha na EBC. De 100 pilas. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa, a partir dessa história, chamar a atenção para o volume de funcionários públicos que muitas vezes são mobilizados para manifestações políticas, porque aí a gente está falando do uso privado da estrutura pública, porque muitas vezes nós vemos em manifestações, em atos políticos de lançamento de candidaturas, a mobilização ativa de funcionários públicos e cargos comissionados que recebem salário e que, na prática, são pagos para fazer campanha ou para engrossar coro numa determinada direção política. E isso é muito grave, porque isso é patrimonialismo. Então, a gente deve, na minha visão, discutir até que ponto vai essa possibilidade. Como que a gente trata juridicamente para blindar, mais uma vez, o uso político indevido de funcionários públicos? Porque isso também é uso da máquina estatal a partir de um interesse privado do político que ocupa o cargo naquele momento, e isso precisa ser coibido. Não, mas você falou dos funcionários públicos, né? Teve uma matéria, vou até dar o crédito para o Estadão, que diz o seguinte: o governo Lula criou 4.400 cargos novos nessa gestão do governo Lula. Cargos comissionados, que muitas vezes são usados justamente como parte da máquina eleitoral. São muitas vezes usados como cabos eleitorais, como pessoas que vão engrossar eventos políticos, mas que também vão fazer campanha na rua, no dia a dia, de uma forma que é uma distorção da livre concorrência que deveria pautar o processo eleitoral. Mas pela expressão do Gesualdo aqui, quando você falava, eu acho que ele não concorda muito com você. Não, concordo sim, concordo em parte, mas concordo também pelo que a Ana disse, passa necessariamente pelo interesse pessoal de cada um. Eu não acho que tem que proibir um funcionário público de fazer uma manifestação desde que ela seja livre. O funcionário público também tem direito de participação política. E se nós fizéssemos as proporções guardadas, em movimentos de outro espectro político, sempre houve uma conjugação do perfil religioso. Pessoas que eram, por força de pastores, por líderes religiosos, chamados para se manifestarem também para participarem dessas manifestações. Isso também é o interesse pessoal de cada um. Eu não vejo como coibir alguém porque participa de um partido político ou porque participa de um cargo público de expressar publicamente a sua opinião nessas situações. Mas, mais uma vez, é o interesse pessoal de cada um se sobrepor no interesse coletivo. E da mesma forma que as manifestações pela anistia floparam, essas também. Se a gente olhar o número de pessoas que estavam na rua pedindo pela não vai ter anistia, também não é um número tão significativo. Segundo estatísticas aqui em São Paulo, algo em torno de 15 mil pessoas. Vale dizer, não é uma pauta popular, nem pelo apoio e nem contra a anistia. E eu entendo, na verdade, lamento muito a manifestação, né, dos anistiados contra a anistia agora, sendo que é uma dosimetria, né, que era só para diminuir a pena, e na verdade era mais um sarau festivo, né, um sarau festivo da esquerda com cantores museus que não lançam nada de novo há décadas, estão sempre repetindo a mesma história, supostamente combatendo a ditadura que acabou há 30, 40 anos, eles falando os mesmos discursos. Se pegar o discurso do Caetano, desse aí, é
igualzinho, é idêntico, eu sou contra isso, contra aquilo, Ô, João, mas muitas vezes absorve ali. Acabou de lançar um CD novo, rapaz. Não dá pra botar todo mundo no mesmo balaio. Quem o Lenine tava lá, se manifestou e lançou um CD novo semana passada. Não vou consumir o CD do Lenine, que ele é a favor de processos injustos, eles são a favor de prisão de pessoas cujo crime seria impossível dar um golpe de Estado com um vendedor de algodão doce junto. E eles estão lá falando, vocês fiquem na cadeia. Mas contra estupradores, assassinos, nunca vi eles se manifestarem. Então a esquerda entendeu esse sarau festivo como manifestação, fez o segundo, flopou, não deu certo, mas em resumo o grito é, estamos aqui para que essas pessoas fiquem presas. Eu posso só dar um comentário sobre uma outra perspectiva? Eu acho que a gente, como país, a gente se mexe muito a partir de casos concretos que vão aparecendo. Então, veja, esse PL da dosimetria só existe porque houve o julgamento da trama golpista e tudo mais. Um acordo entre as partes. Exato. Né? Se a gente, de alguma forma, conseguisse, como país, se organizar para modernizar a nossa legislação, para a gente conseguir equalizar os interesses da população, sem que isso tivesse um efeito imediato em algum caso concreto que está sendo discutido naquele momento, eu acho que a gente, como país, conseguiria conversar de uma forma muito mais eficiente. Porque o que acontece? Metade do país acha que foi golpe e que tudo que aconteceu foi um absurdo e que as pessoas têm que apodrecer na cadeia. A outra metade acha que é tudo uma grande narrativa de perseguição política e que coitados das pessoas que estavam lá só vendendo algodão doce. Se a gente tivesse essa discussão sobre dosimetria, sobre questões de crime contra o Estado, sem que a gente estivesse diante dessa situação, eu tenho certeza que direita e esquerda estariam muito mais próximas. E a gente não aprende a lição. E a gente continua sempre esperando alguma coisa acontecer. E aí, obviamente, os interesses envolvidos, e aí depende de quem está no poder, depende de quem vai julgar. E a gente fica diante de situações como essa que acabam só separando ainda mais a população. E coitado de quem é de direita e agora não escuta mais Caetano Veloso. Não, sorte de quem é de direita, mas eles ficavam lá falando, acho que o Chico Sainz, se não me engano. Quem que era o do Mama África? Qual que era? Chico Sainz morreu nos anos 90. Não, quem que é o do Mama África? Chico César falando, fogo nos fascistas, fogo nos fascistas. Fascista é quem discorda dele, então ele tá lá com um discurso autoritário, extremamente autoritário, radicalíssimo, falando fogo no fascista pra ele é todo... Eu, por exemplo, na cabeça dele, devo ser fascista. Então ele tá falando fogo em mim. E ele pode falar o que ele quiser. Se qualquer um da direita falasse uma coisa assim, certamente sofreria processo, o Ministério Público viria atrás. Então, lamentavelmente, muitos dos anistiados agora são contra a anistia para pessoas ali que seria impossível aquelas pessoas darem golpe de Estado. Se quer prender as autoridades, lá prendam, que elas tiverem orquestrado, que se julgue o processo. Agora, aquelas pessoas ali, a massa, impossível dar golpe sem armas, sem plano concreto, sem nada. E agora, que revolta revogue a anistia do que revogue a anistia do Caetano Veloso e dessas pessoas. Vamos estudar a revogação da anistia deles. Deixa eu trazer mais um ingrediente aqui para nossa discussão, porque vocês falaram sobre a polarização e tudo. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, se pronunciou sobre isso, disse o quanto é ruim essa polarização toda. Alguns até não gostaram da proximidade dele durante a participação no lançamento de uma emissora aqui, cumprimentando o presidente da República, né, o presidente Lula. Mas ele falou também sobre o avanço do PL da dosimetria, que na avaliação dele vai realmente ser muito importante. Vamos acompanhar então essa fala do governador. Eu acho que é assim, é o possível no momento. Eu entendo que a gente precisa buscar um caminho de pacificação, restabelecimento da justiça. Temos que dar os passos possíveis. O que era possível politicamente era isso. Então vamos avançar com esse passo e vamos pensar depois dos próximos. Eu acho que é assim, é o possível no momento. Na visão do Tarcísio, isso é um estágio. Primeiro se consolida essa dosimetria, resolve-se a pena daqueles que supostamente, injustamente estivessem presos. Melhora também um pouquinho a vida do Bolsonaro e dos generais que estão presos. E depois da poeira assentar, aí vão discutir para um segundo estágio a tentativa da anistia plena ou revogação total das penas. Na visão do Tarcísio, acho que é a visão de muita gente, isso é apenas um estágio. A dosimetria é apenas um estágio para o avanço de uma discussão no futuro. O Tarcísio ele busca se consolidar como uma figura que seja bolsonarista, mas gradualista, né? Ou seja, um bolsonarismo moderado. É isso que ele tenta construir. Então, essa posição é totalmente coerente com este
posicionamento que ele Personagem. deseja, exato, esse personagem que ele deseja moldar na narrativa pública, né? Ou seja, ao mesmo tempo, ele tenta mostrar fidelidade, lealdade ao ex-presidente Jair Bolsonaro, mas ele tenta fazer um meio de campo, uma conexão entre esta lealdade e a posição política majoritária na sociedade. A maior parte da sociedade não está com grandes paixões nem para um lado nem para o outro. Deseja seguir a vida